final de semana inteiro ficamos de olho nessa situação. Eu e Renata estávamos de plantão e ontem mesmo havia a fala de um dos diretores da Enel dando a certeza de que até amanhã a situação vai ser completamente sanada. Ok, estamos olhando para o que acontece neste momento, para a urgência de levar energia elétrica agora a essas 500 mil casas que ainda estão às escuras. Mas, Renata, essa reunião ela é muito mais importante para entender, primeiro, né, o que de fato aconteceu, se foi um evento incomum, uma adversidade, como todas as autoridades têm tratado, entender se há uma investigação em curso para que essa resposta seja dada e que também as autoridades possam trazer alguma perspectiva do que fazer se situações incomuns, como eles dizem, voltarem a acontecer. Exato. A gente está vendo a Enel sob enorme pressão, não era para menos. Ontem a gente tinha mais de 1 milhão ainda de pessoas sem energia, agora 500 mil, melhorou, mas ainda é muita gente em São Paulo que está sem o fornecimento de energia e que, sabemos, afeta também o fornecimento de água. Então, a situação é super delicada. Por isso, a gente está vendo essa reunião que está colocando na mesma mesa a agência reguladora, o governo do estado e também o prefeito. Todos esses lados políticos, né, governo federal também, no fim de semana, dando demonstrações de que estava atento, principalmente por causa do Enem, mas todos estão preocupados em, primeiro, em fazer esse diagnóstico sobre o que aconteceu, olhar um pouco para frente. Isso tem aparecido bastante nas falas tanto do governador Tarcísio de Freitas, como do prefeito Ricardo Nunes, o que fazer para aumentar a resiliência das redes, mas também todos muito atentos em não deixar essa crise respingar no seu colo. É por isso que, veja, quando eu fui ali no entorno de Tarcísio de Freitas, do governador, tentar entender a expectativa para essa reunião, Tainá também foi a campo sobre isso, muito pontuado o fato de que o governo do estado não tem ingerência sobre essa concessão. É uma concessão federal. Quem tem ingerência é o órgão regulador, é a ANEEL. Então, uma mensagem de que, olha, estamos fazendo o que podemos. E o que nesse momento o governo de São Paulo já colocou em marcha? Uma notificação, uma apuração preliminar via Procon São Paulo. Então, as empresas foram notificadas, empresas concessionárias da capital e da região metropolitana, para que digam o que foi feito anteriormente, né, antes dessa tempestade chegar, e quais medidas elas estão tomando para tentar o reparo o mais rápido possível. Então, por que eles já colocam esse pé, né? Falamos há pouco, a Enel está sob enorme pressão, pressão do governo federal, pressão do governo do estado, do órgão regulador, mas é justamente para já deixar ali uma sinalização de que novas medidas podem ser tomadas, e o governo do estado dizendo que não está implicando ali, entrando numa inação, né, Tainá? Excelente. A gente vai chamar as nossas analistas que têm apuração também sobre o assunto. A Juliana Lopes e a Thaís Arbex já estão em tela. Ju, eu quero detalhar com você principalmente essa reação do governo federal, do Ministério da Justiça, sob ali a figura da Defesa do Consumidor, essa secretaria que cuida especificamente desse assunto, cobrando alguma explicação em 24 horas, porque até o momento, o assunto tem sido tratado como adversidade, fato incomum. Para, além disso, também responder o que vai ser feito em relação a essas mais de 2 milhões de moradores de São Paulo que ficaram às escuras durante esse período. Para, além disso, Ju, estou vendo aqui que você mandou que tem uma outra apuração também que bate com essa análise que Renata fez em relação às responsabilidades para o que aconteceu. Juliana? Exatamente, Tainá. Boa tarde para vocês que nos acompanham, Tainá, Renata. É isso, a gente está vendo agora um jogo de empurra, né, em relação às responsabilidades sobre esse apagão aqui em São Paulo, onde muitos moradores ainda estão enfrentando a falta de energia. E aí a gente viu posicionamentos do governo aqui do estado, do governador e também do prefeito, Ricardo Nunes, e agora uma espécie de resposta, um primeiro passo ali do governo federal. O que fez hoje, então, o Ministério da Justiça na secretaria que trata sobre defesa do consumidor. Encaminhou, esse trâmite burocrático ainda está acontecendo, mas já foi encaminhado ali um pedido de informações para a Enel, que é o primeiro passo para que o governo tenha noção do tamanho desse impacto aqui em São Paulo. Nesse pedido de informações, o que pede, então, o Ministério da Justiça? Informações sobre os canais de atendimento para os consumidores, também a regularização desse serviço, ou seja,
quando que esse apagão de fato vai ser minimizado e a população e os comerciantes vão ter, então, essa situação revertida, e pede um plano de contingência. Nesse ponto, eu chamo a atenção porque esse plano de contingência também está sendo cobrado há bastante tempo aqui em São Paulo, lá na Alesp, Assembleia Legislativa. Então, há uma pressão aqui do Estado em relação aos serviços da Enel. Há essa concessão que foi deliberada em 2018, a gente lembra, e também há uma resposta mais rápida. É claro que a gente vai acompanhar essa reunião de hoje para entender exatamente qual foi o impacto e a quantidade de pessoas. Esse número, inclusive, Tainá e Renata, é um mistério. A gente pergunta ali para a Enel, não há essa definição. Para o governo de São Paulo também não há uma definição concreta, há apenas ali uma ideia. E o que o governo federal quer saber agora é o nível desse impacto. Para aí sim, a ANEEL, que é a agência que fiscaliza o serviço dessa concessão, tomar algumas medidas em relação a isso. Só para a gente finalizar, lá na Assembleia Legislativa, a gente vai falar um pouquinho disso depois, já há uma investigação nessa concessão, dessa empresa concessionária do serviço de energia aqui de São Paulo, que diminuiu drasticamente a quantidade de funcionários nos últimos meses, o que pode ter levado a esse apagão não ter sido solucionado ou resolvido num prazo menor do que esse que nós estamos acompanhando. Então, tem sim uma visão do governo federal em relação a isso. O primeiro passo, que é a notificação, e depois uma conversa ali com o PROCON de São Paulo, que o Ministério da Justiça também vai estabelecer, para ter uma noção melhor do tamanho desse impacto.